falar de Kant. Na verdade, Kant é um pressuposto nesse estudo básico, mas não vou ficar falando de Kant. É Schopenhauer e Nietzsche, a inovação ali das propostas de Nietzsche e Schopenhauer, posteriormente a essa similaridade a Kant, os pontos de contato e pontos de dissidência. Então, assim, é essencialmente Schopenhauer e Nietzsche, e depois a fenomenologia, tá bem? Fenomenologia, especialmente Edmund Husserl. Nossa, não é Bertrand Russell. Beleza? Tem um cara com um nome parecido, mas Edmund Husserl, que é justamente o autor que nós começamos a estudar semana passada. Bem, eu estava pretendendo botar Heidegger e Sartre, que seria essencial, mas não tem problema não, a avaliação cai. Então hoje à tarde eu faço essa adiçãozinha. Vocês vão ver que vai ficar mais claro. Tudo tranquilo? Vocês já sabem que fenômeno, é uma palavra que nasceu com Kant, beleza? Inclusive, olha, vou voltar de novo, só porque eu acho que é muito pertinente essa discussão. Inclusive, eu estava discutindo com o pessoal do primeiro ano justamente isso. Vocês devem lembrar, isso foi o finalzinho do ano passado, mas é um tópico dificílimo, né? É um tópico, assim, limiar e dificílimo dessa disciplina, que é a noção kantiana, que a gente voltou a mencionar lá com Schopenhauer, com Nietzsche, de que o conhecimento é um meio termo entre as minhas capacidades de conhecimento e aquilo que de fato o mundo é na sua essência. No ensino médio, é um slide que eu passei para vocês no ano passado, na verdade essa imagenzinha eu tinha passado para vocês no ano passado, e é um gráfico que dá conta do que estava contido ali na obra de Immanuel Kant. A gente deu uma olhadinha nele no final do ano passado. Lembra, né? Kant é um mutante, Kant é o X-Men. Esse cara aqui é uma aberração na natureza. E o que é que vai acontecer? Para Kant, o conhecimento é fenomenológico, repetindo, porque ele é um meio termo entre aquilo que o mundo é, na sua pureza, tem aqui um objeto, na realidade, uma lâmpada, e as minhas capacidades cognitivas, o que está em xeque também, meus sentidos, minha mente. Então, o conhecimento é esse meio termo entre aquilo que eu posso conhecer e aquilo que o mundo é na sua totalidade. A gente nunca vê o mundo na sua totalidade, nós apenas vemos aquilo que podemos ver. Aí você poderia dizer o seguinte: poxa, professor, isso não é óbvio? Não, gente, não, né? Porque tem pessoas que veem mais cores que as outras, tem pessoas que conseguem pensar a realidade para além daquilo que a gente vê e a gente pensa. E isso significa dizer, primeira conclusão, de que nós não somos imparciais, nós não podemos ser imparciais. Nós somos parte do mundo. Beleza? Parcialidade vem disso. Nós somos parte do mundo. Nós sempre vemos justamente uma parcela da realidade. E a hipótese de Kant, e que depois Schopenhauer e Nietzsche vão desenvolver, é que se nós vemos parcelas da realidade, talvez possamos compartilhar essas percepções da realidade para ampliar nosso conhecimento sobre o mundo. Beleza? É mais ou menos isso. E eles estão certos. Beleza? Eles estão certos. A realidade em si, ela não pode ser compreendida por um de nós apenas, mas talvez todos nós possamos compreender melhor essa realidade, ampliar a nossa percepção sobre o mundo. Isso aqui é a conclusão que Kant vai deixar para autores, como já vimos, como quem? Nietzsche e Schopenhauer, beleza? Nietzsche e Schopenhauer partem da mesma percepção. Schopenhauer vai dizer que essa representação da realidade é determinada por nossos desejos. Nietzsche vai dizer que são os nossos desejos por poder, nossa vontade de poder. E um cara chamado Edmund Husserl, vamos pronunciar corretamente, porque a pessoa confunde com Bertrand Russell, Edmund Husserl, vai criar uma ciência no início do século XX, conhecida como fenomenologia, que é muito influente e bebe dessa noção de que aquilo que eu vejo é só aquilo que eu posso ver. Né? Então, é uma coisa que os professores muitas vezes falam na sala de aula e que está totalmente correto. O ponto de vista é sempre a vista de um ponto. A gente sempre vê a realidade segundo as nossas características, nossa subjetividade. Então, respondendo aí a pergunta, a Batista estava perguntando, o que é que define a fenomenologia em comparação ao existencialismo? A fenomenologia é, desde Kant, mas sobretudo a partir de Husserl, um estudo da subjetividade humana, um estudo da mente humana, um estudo de como nós conhecemos, quais são nossas possibilidades e limites de conhecimento. Porque sabendo aquilo que nós
podemos conhecer, consequentemente, nós também podemos saber aquilo que nós não podemos conhecer e tentar compartilhar, ampliar esse conhecimento. Exemplo, a gente sabe que muitos felinos, muitos predadores, sobretudo, eles têm uma percepção de mundo menos colorida, menos colorida. Isso aí está ligado à alimentação mesmo dos predadores. Grandes felinos, tigres, por assim dizer, leões, eles têm uma percepção de mundo menos colorida. Isso provavelmente está ligado à alimentação. Existem peixes, existem crustáceos que têm uma percepção de mundo, ao que tudo indica pelas análises ópticas, infinitamente maior que a do ser humano. Inclusive, existe um crustáceo que parece que vê 1000 vezes mais cores que o ser humano, né, pela capacidade óptica que se constatou na sua percepção. Ou seja, as cores, gente, as cores que nós estamos vendo aqui. Vocês estão vendo meu jaleco, isso aqui? Sei lá, meu casaquinho aqui. Nós estamos vendo as cores uns dos outros, as cores dos livros, as cores desse slide. Tudo isso não existe em si. A cor, como nós a vemos, é uma interpretação óptica da quantidade de luz que nossos olhos conseguem recepcionar. É sério, isso é fantástico, né? E se vocês aprenderem isso em física, provavelmente. As cores não existem em si. A cor depende da capacidade de luminosidade que o seu olho consegue recepcionar. É por isso que um cego, na ciência pelo menos, ele não consegue ver cores, porque ele tem essa limitação cognitiva. E, eventualmente, uma pessoa que fique cega vai também ter essas limitações. E a depender da capacidade óptica de seus olhos, o número de cores se amplia ou se retrai. É por isso que, em geral, ao que tudo indica, mulheres veem mais cores que os homens. Elas veem mais cores que os homens, justamente porque elas têm essa capacidade óptica maior. Eu não consigo identificar, eu já falei a vocês, não foi? Eu não consigo identificar tonalidades de azul. Eu vejo só azul claro, azul escuro. Não consigo diferenciar azul de roxo, de lilás. Eu fico com dúvida. Minha esposa já vê todas as tonalidades possíveis. E ela consegue, uma amiga, analisar assim. Eu fico, meu Deus, como é que ela consegue ver isso, cara? Eu percebi, ao longo do tempo, que ela via muito mais cores que eu. E isso é um dado na genética mesmo feminina. Elas veem, as mulheres têm essa sorte de ver mais cores que os homens, beleza, gente? Aí, sintam-se felizadas. E a fenomenologia é isso, Barqueira, é uma análise da mente humana e, consequentemente, daquilo que nós podemos conhecer a partir desse estudo. O que é que vai diferir a fenomenologia do existencialismo? Porque o existencialismo, ele surge da fenomenologia, mas eu resumo com precisão cirúrgica uma coisa aqui que é fato. O existencialismo é uma tentativa de compreensão daquilo que nós devemos fazer, tendo em vista essas conclusões. Então, a fenomenologia é um estudo da mente humana, da vida humana e da capacidade que o ser humano tem de conhecer e se conhecer. O existencialismo tenta orientar o ser humano diante dessas conclusões. Então, olha um primeiro bizu para vocês. Geralmente, existencialistas são fenomenólogos, mas nem todo fenomenólogo é existencialista. Pegaram? Pegaram? Carmen, Bartira, Lucas, pegaram eles aí? Geralmente, existencialistas são fenomenólogos, mas nem todo fenomenólogo é existencialista. Exemplo, o Russell, beleza? O Russell, ele vai ser um fenomenólogo, mas ele não é existencialista. Mas os outros fenomenólogos existencialistas que vêm depois dele são todos também fenomenólogos e existencialistas, porque eles tentam pensar a ética. Eles tentam pensar assim, bicho, já que a gente sabe que nosso conhecimento é limitado, como é que nós podemos viver dignamente? Sabe, assim, de forma digna, de forma, de fato, assim, boa. Nós podemos viver tendo em vista ali certas coisas que cada um deles vão identificando. Esse é o existencialismo. Fenomenologia, Barteira, beleza? A tese de que o ser humano é possibilidade, fenomenologia, beleza? Porque isso vem lá de Kant. Essa palavra, poder, né? Possibilidade, né? Porque eu posso conhecer, eu posso conhecer. Aí, o que é que vai acontecer? Caras como Kierkegaard assimilam isso e trabalham justamente essa noção de que nós somos possibilidade para a vida também, né? Nós não só podemos conhecer, nós podemos viver segundo esse conhecimento. Nós podemos ser seres distintos daquilo que eventualmente somos. Então, assim, existencialismo e fenomenologia são muito próximas. Você tem que botar logo na cabeça isso, assim. Beleza? São muito próximos. Mas os existencialistas, geralmente, eles tentam pensar a ética. O fenomenólogo, ele tenta pensar apenas o ser humano.
Mas todo existencialista é, desde o princípio, um fenomenólogo. É basicamente isso. A Rosa Lucia está dizendo assim: a fenomenologia é estudar a subjetividade humana e o existencialismo guia a prática do ser humano diante dessa subjetividade. Perfeito. Pega aí, ó. Pega resumo. Rosa Lucia resumiu tudo aí. Copia e cola aí. Beleza? Mas eu vou deixar algumas coisas aqui para vocês analisarem posteriormente. Eu dei uma enxugada no slide, mas eu preferi deixar algumas coisas que eu vou, sabe, registrar aqui. Olha só, tópicos principais da fenomenologia de Edmund Husserl, o pai da fenomenologia enquanto uma ciência autônoma. Lembram quem é o pai do existencialismo? Kierkegaard. Mas o cara que vai ser considerado o primeiro grande pensador existencialista é Heidegger, porque Kierkegaard não falou de um movimento. Heidegger já fala de algo que é identificado como um movimento filosófico. Calma que a gente chega lá. Foi nesse sentido de falar sobre o primeiro e o segundo tópico da tese do Edmund Husserl que eu falei com vocês na aula passada. Eu até perguntei, né? Gente, o que é que vocês estão vendo? É a batida mesmo, Rosa Lucia falaram. Formas geométricas. E aqui, aí, animais. E aqui, seres humanos. Né? Vocês querem, é fácil de identificar. Porque diante dessas coisas que são aparentemente diferentes, nós temos um elemento em comum. Todas elas são o quê? Ideias. No sentido platônico da palavra, são conceitos. Eu consigo pensar a diversidade de coisas aqui postas segundo um conceito. E ele está fazendo uma análise da mente humana. Da mesma forma que Kant, né? Nós pensamos por meio de conceitos. Quando eu faço uma redução fenomenológica e eu evito julgar o mundo, o que é que sobra? Conceitos. Beleza? Se eu mostrar para vocês isso aqui, lá, você vai dizer, o que é isso? Um ursinho. Mas um ursinho na forma de o quê? De um leão, um animal. E o que é que eu tenho atrás de mim? Livros, né? Prateleiras. Nós pensamos a realidade por meio de conceitos, né? Isso aí é próprio a todos os seres humanos. Fenomenologia, né? As características, os elementos inquestionáveis do real. Mas vocês perceberam aí o que é que há de singular, de único no pensamento desse cara? A realidade não está fora de nós. A realidade, ó, está aqui, na nossa mente. Genial. E ele está certo. Beleza? A verdade, a mentira só existe na nossa cabeça. A gente tenta adequar essa verdade à realidade enquanto tal, mas nem sempre a realidade obedece a esses conceitos, a essas categorias, a essas ideias. Genial, pô, você tem que admitir. Complexo pra caramba, mas genial. E qual é a segunda conclusão que ele vai retirar disso aí? Vamos fazer um exercíciozinho contigo. Olha só, gente, o que é que vocês estão vendo aqui? Vão me dizendo. Identificaram? É um torrone, beleza? Se vocês não conhecem um torrone, busquem conhecer. É uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, eu sou louco por torrone, gente. É uma coisa fantástica. Meu Deus do céu. Sabia, né? Pronto. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, vai ficar só com uma ideia, com um conceito. Mas eu não consigo olhar para uma imagem como essa sem sentir água na boca. Beleza? Porque torrone é maravilhoso. Textura, cor, tudo. Vamos lá. O que é isso aqui? Uma planta, né? Folhas. Olha, para todo mundo que olha para isso aí, a Ana, a Rosa Lucia, é uma planta, mas tomem cuidado, é uma planta muito comum nos nossos jardins. O nome dela é Comigo Ninguém Pode. E por que ela se chama Comigo Ninguém Pode? Porque ela é uma planta venenosa, beleza? Então quem tem cachorro tem que ter cuidado, porque cachorro é mais lesão, né? O cachorro sai mordendo, destruindo tudo, e ela é venenosa, é sério. O gato não faz isso, o meu gato nem se aproxima, mala tudo, né? Vivo, né? Ele olha assim, né? Mas isso aí é perigoso, beleza? Então, ou seja, eu olho para a planta, eu já associo ela à ideia e às implicações dela. Não consigo me abster disso. Preste atenção. De novo, o que é isso aí? Um tamanduá. É um tamanduá mirim, gente. E esse tamanduá é um dos meus animais preferidos, né? O tamanduá é um bicho que eu acho irado, porque quando ele está querendo se defender, sabe o que é que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele se abre, ele diz assim, vem para cima, bate no peito. Né? Ele não corre de você. O Tamanduá mirim é um tipo de Pokémon fofinho, deve medir ali o quê? Um pouco mais de 60, de 30 centímetros, mas
Ele não corre de você, ele lhe chama pro pau. Ele assim, vem, bate em mim, bate no peito. E ele briga, viu? Eu acho fantástico o Tamanduá-Mirim. Depois eu mostro uns vídeos para vocês. Olha só, o que é isso? O que é que lembra? O que é que lembra? Todo mundo sabe o que é isso, um pinguim, mas o que é que lembra para vocês? O que é que significa? O que é que vocês acham? Frio? Lembra de frio? E eu vou dizer a você, viu, Ana? Para mim, beleza? Significa um animal. Para mim, o pinguim, ele lembra amor. Porque não sei se vocês sabem, mas o pinguim é um dos poucos animais do mundo que é, por natureza, monogâmico. O pinguim, ele escolhe um parceiro ou uma parceira ao longo de sua vida e ele nunca deixa de lado seu parceiro ou seu parceiro. E se um dia ele morre sozinho, posteriormente. Beleza? Ele nunca encontra outro parceiro. Ele é um animal do amor verdadeiro, ele é fiel. Assim, o pinguim para mim significa amor, porque, meu amigo, ele tem só uma parceira ao longo da sua vida. Se esse parceiro ou parceira morrer, ele morre sozinho. Olha que coisa fofinha. O que é que lembra isso aí, gente, de vocês? Não sei para vocês, mas eu tô perguntando o que é que lembra, né? Todo mundo sabe que isso é uma banana, mas isso pra mim lembra uma coisa nojenta. Eu detesto banana, vocês sabem disso, né? Banana e mamão, meu amigo, são frutas que eu detesto. Né? Eu sinto o cheiro de longe. Beleza? Vixe, eu tô horrível, né? Mas muita gente vai cãibra, né? Pronto, perfeito, olha, cãibra. Gente, isso aí. Esse é o alimento ultraprocessado mais safado que existe, porque as cores, né, a textura é fantástico, né? Eu sou suspeito para falar. Eu tento superar a jujuba, né? Porque para mim é quase um vício. Eu tento superar a jujuba por meio de frutas cristalizadas açucaradas, mas é difícil esquecer a jujuba, não sei não, é tristeza. Por fim, gente, só para a gente finalizar isso, o que é que lembra? O que é que lembra? O que é que significa? Esse é o seu jeito de viver. Ash Ketchum da Cidade de Pallet. Lembra fofura, né? O Pikachu. O que é que lembra? Lembra infância, lembra fofura. Quem é que não gosta do Pikachu, gente? É impossível não gostar do Pikachu. E o que é que eu quero dizer a vocês? Esse exercício que eu fiz com vocês, por mais bobinho que seja, é o que a gente chama de redução fenomenológica, beleza? O primeiro momento da obra de Husserl foi todo dedicado a você tentar extrair da realidade, uma realidade que está na nossa mente, os elementos inquestionáveis que nos possibilitam, beleza? Ele tenta fazer isso, Rosa Lucia, ele tenta fazer isso, que nos possibilitam falar da realidade. Quando a gente se abstém de tudo, o que é que sobra? Ideias. Mas no final da obra dele, e o mais significativo da obra dele, que geralmente é o ponto tocado pelas questões, abraçam os três pontos. Redução fenomenológica e por quê? Suspenda os seus juízos, o que é que sobra? Ideias, mas ainda assim o Russell, ao final da sua vida, vai descobrir que nós não conseguimos ter uma relação apática com o mundo. A apatia vem de sem afeto, sem intencionalidade. Nós nos relacionamos com a realidade de forma intencional, de forma ativa. E desse sentido, olha só, a intencionalidade é uma das categorias da nossa existência. Nós não conseguimos ver o mundo de forma apática. Às vezes você pode até ver. É, olha, às vezes você pode até ver uma coisa como essa e dizer assim, poxa, não sinto nada. Mas é porque você não se relacionou com essa coisa. Em geral, nós repudiamos ou desejamos um mundo. Lembram de Schopenhauer? É parecido. É parecido. Mas nós não conseguimos nos relacionar com o mundo de forma apática. Nós ou nos atraímos ou nos afastamos. Dificilmente você tipo assim, é alheio ao mundo, mas o mundo que lhe afeta não tem para onde correr. Você tem sempre projeta intencionalidade. Isso aqui é um tópico de prova constante, mencionado sempre a Rússia. Qual é uma das categorias, qual é uma das funções lógicas do cérebro? Intencionalidade. Nós sempre projetamos no mundo intenções, beleza? Quando você vê um pinguim, quando você vê um Pikachu, quando você vê uma fruta, quando você vê uma planta, você sempre tem algum sentimento, você sempre tem uma maneira de se expressar e uma maneira de se projetar nesse mundo. E se não tiver, isso já é intencional. Beleza? Porque tem coisas que não chamam nossa atenção, tem coisas que chamam e assim sucessivamente.
Então, a redução fenomenológica, Bartira, é justamente o primeiro momento da obra de Husserl, onde ele está tentando extrair os elementos inquestionáveis do real. E o que é que ele consegue extrair desse processo? Justamente o fato de que nós lidamos com o mundo através de conceitos, através de ideias. No segundo momento, então separem isso aí, no segundo momento, no finalzinho da obra, no finalzinho da vida desse pensador, ele vai chegar à conclusão de que nós não conseguimos ter uma relação apática, uma relação sem afeto, uma relação desprovida de intencionalidade com o mundo. No primeiro momento, o Husserl é um pensador bem cartesiano, sabe? E ele queria fazer uma coisa desse tipo mesmo. Ele queria fazer um tipo de filosofia cartesiana que tentaria, portanto, identificar as essências do mundo, as ideias, os conceitos universais, etc, etc, etc. Mas, no final das contas, o que é que ele vai concluir? Que nós somos seres intencionais. Nós sempre nos relacionamos ativamente com o mundo. Nós nunca somos passivos. E essa intencionalidade nos é constitutiva, essa intenção. Ela nos define, beleza? Ela nos define enquanto seres únicos e subjetivos. É isso, assim. Poxa, professor, qual é a lição de moral que Husserl nos deixa? Nós somos únicos. Eu, vocês, cada um de nós somos únicos, somos especiais. E isso não se dá por meio da nossa racionalidade, isso não se dá por meio da nossa estética, porque existem pessoas esteticamente muito parecidas conosco ao redor do mundo. Isso, inclusive, existe estatisticamente cálculos que dimensionam a capacidade de alguém ser idêntico esteticamente a cada um de nós. Beleza? Sempre existe uma chance muito grande que existam outras Bartiras, outras Carmes, outras Rosas Lucias por aí, esteticamente idênticas. Mas nós somos essencialmente distintos, porque somos seres subjetivos. E o que é que nos modifica? Nossa intenção, nossa intencionalidade, nossa capacidade de se relacionar com o mundo constantemente e ativamente projetando sentido nas coisas. Isso nos difere, isso nos define, isso nos muda e isso nos transforma naquilo que verdadeiramente somos. Deu para sacar mais ou menos? Acho que sim, né, gente? Isso é bem fácil, é uma coisa que a gente consegue. Que eu deixei em detalhes, ó, todas as vezes que vocês encontrarem no slide em detalhes, é porque é uma coisa que eu preferi deixar para ser mais conteúdo detalhado mesmo, né, ramificado, mas vocês podem passar tranquilamente. A essência já foi dita. Tudo tranquilo? Né? Isso aqui, o print screen desse filme magnífico, para quem não conhece, é o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, e que foi muito influenciado pelo existencialismo, extremamente marcante, porque o existencialismo, como eu disse a vocês, tenta pensar como nós poderíamos viver bem, de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma genuína, tendo em vista essas conclusões da fenomenologia. Então, já falamos, todos os fenomenólogos são... Não, todos os existencialistas são fenomenólogos, mas nem todo fenomenólogo é existencialista. Olha só, rapidinho aqui. O Husserl e o Heidegger, mestre, discípulo. Olha a cara do Heidegger, beleza? Olha a cara de suspeito de Heidegger. Heidegger não foi flor que se cheia, estou avisando logo. Ele teve envolvimentos no início do século com o partido nazista, se safou por pouco, porque ele se afastou do partido antes que a Alemanha perdesse a guerra, mas ele não era flor que se cheia. Seja como for, ele foi um gênio e ele é um tópico obrigatório de estudo até hoje, porque ele realmente é uma máquina, é um X-Men, é um gênio. Olha só, conclusões do Husserl: nossa existência é subjetiva e singular. Por quê? Porque somos únicos, somos distintos, nos relacionamos com o mundo de maneira, sabe, inusitada, distinta, única, e assim sucessivamente. Projetamos nossos sentidos, projetamos intencionalidade, sentidos na vida. E o que é que o Heidegger vai tentar extrair daí? Os caminhos para uma vida livre e responsável. Beleza? Por mais que ele não seja um exemplo de vida livre e responsável, vocês verão. Mas olha só, fenomenologia, tentativa de continuidade com a obra de Kant, buscando justamente a compreensão da nossa forma de pensar o mundo e a experiência de mundo. Existencialismo deriva justamente da fenomenologia com uma pretensa descrição da realidade no tocante à existência subjetiva do ser humano, dando destaque à orientação ética. Então, assim, é a maneira mais generalizada de se estabelecer uma ponte entre essas duas correntes, mas é muito precisa. Eu não nego nenhum, eu falo sem qualquer medo. O existencialismo pensa muito mais a ética.
mas também faz análises da subjetividade humana com uma fenomenologia, porque todo existencialista é um fenomenólogo, beleza? É por isso que o termo mais preciso seria fenomenologia existencialista. Mas como o Husserl não era um existencialista, a gente precisa distinguir sim, tá bem? Vamos embora? Olha só, tópicos principais. Vocês viram os três tópicos principais de Husserl, agora nós vamos ver os três tópicos principais de Heidegger. Husserl, redução fenomenológica, epoquê, intencionalidade. Heidegger, analítica existencial, Dasein, categorias existenciais. Tá bem? Muito parecido com o que fez Husserl, porque ele também é um fenomenólogo. Não tem dor de cabeça nenhuma nesse sentido. E olha só, gente. O Heidegger faz a mesma coisa que o Husserl, a busca pela singularidade humana. Para Husserl, o que era a intencionalidade. Para Heidegger, o que vai ser isso que ele chama de Dasein. Dasein, palavra alemã para ser a ir, ou vocês podem anotar aí ao lado. Palavra alemã para existência, presença, consciência. Estou colocando aqui porque se você for fazer uma prova que não fui eu que elaborei, vai cair esse termo. Beleza? Não adianta eu ficar traduzindo e você não está preparado para a realidade. Então, o elaborador de prova, ele não coloca a presença, ao ser humano enquanto presente. Ele bota Dasein. Se você não sabe o que é que significa, você se prejudica. Então estejam atentos. Dasein significa o quê? De que o ser humano é presença. Né? Nós somos conscientes. Nós temos consciência de que estamos aqui, estamos vivos, temos um tempo limitado de vida, de que um dia iremos morrer, e isso é o que nos torna únicos. Isso é o que torna a existência do ser humano única, mas ao mesmo tempo o Heidegger vai fazer uma parada massa. Aí eu tenho que admirar o cara. Eu não sou um admirador dele, mas as conclusões dele são genuínas. Ele vai dizer o seguinte: o mundo tenta nos afastar dessa consciência. O senso comum, a mídia, os pensadores da escola de Frankfurt falam muito disso aqui. De que o mundo está a todo momento tentando nos ofuscar, tentando nos afastar dessa consciência da realidade. Que para Heidegger é a consciência da nossa mortalidade. Então, o que vai definir uma vida autêntica para Heidegger é a gente tentar se ater e meditar sobre essa nossa mortalidade. Então, olha aqui a sacada dele. O Dasein, no entanto, ele é marcado pela inautenticidade. O que é que significa inautenticidade? É justamente o senso comum. A gente é manipulado, nós somos manipulados pela mídia, pelas redes sociais, pelo senso comum, pela tradição. E o que ele chama de impessoalidade do nós, né? A sociedade vai nos modelando e vai nos fazendo nos esquecermos daquilo que de fato somos. Somos únicos, somos singulares, somos distintos. Nós vamos cada vez mais nos adequando a modelos de vida exigidos pela sociedade, nos esquecemos da nossa própria singularidade, daquilo que de fato somos. É o que é que ele vai dizer? Olha só, no limite, o Dasein se define por sua capacidade de compreensão da própria finitude. Então, quando a gente encara a nossa mortalidade, algo distinto acontece. Beleza? Para quem, se você não entendeu essa referência aqui, você perdeu geral, né? Mas é isso. Ele vai dizer assim, o ser humano, ele tem uma capacidade inata, de compreender a própria mortalidade. E isso é o que nos torna únicos. E ele não está errado. Gente, os animais, já falei a vocês várias vezes, os animais, eles não sabem que vão morrer. Eles são efetivamente marcados pelo medo da morte. Então, eles têm um instinto que os leva a temer a morte. Mas eles não sabem, eles não têm consciência da morte. Eles não vivem aqui agora como se amanhã não fossem viver mais. Nós temos essa consciência. E se nós nos distanciamos dessa consciência, nós nos aproximamos mais da nossa animalidade do que da nossa humanidade. Nós nos tornamos cada vez mais inconscientes, impessoais, inautênticos, olha só, e passamos a viver uma vida miserável. Então é por isso que o Heidegger pensa a ética, por mais que ele não tenha sido um exemplo de ética. Por mais que mas ele pensa a ética, ele tem respostas muito contundentes, muito, né, únicas para se pensar isso aqui. Olha só,
Existir, para ele escreve assim, viu, gente? Vocês vão ver um texto de Heidegger, ele gosta de separar as palavras. Existência, como essência humana, é justamente nossa capacidade de sermos únicos. Nós temos também uma categoria, né, que é um modo de vida, que é o ser com os outros. Vivemos em sociedade, temos esse modo de vida, essa forma de pensar. Somos seres no mundo, temos consciência do aqui e agora, e somos seres que têm consciência da morte. Ele vai pontuando isso aqui ao longo de uma obra que ele chama de Ser e Tempo, a principal obra do Heidegger. Ele vai analisando quais seriam as nossas características cognitivas. Como é que a nossa mente funciona? Somos seres existentes, somos seres que vivem em sociedade e, portanto, têm consciência do mundo, e somos seres que têm consciência da morte. Isso aqui é o mais importante para Heidegger, a consciência da morte. Meditar sobre a morte para Heidegger é algo que traria a nossa, sabe, a nossa essência de volta, dignificaria a nossa vida. Vou usar esse termo aqui, dignificaria a nossa. A pessoa que medita sobre a própria morte e sabe que amanhã pode não estar aqui, ela vai viver da melhor maneira possível, ou deveria, se tiver noção da sua existência plena. Porque ela vai fazer o melhor para os outros, porque ela não quer ser esquecida. Ela vai viver da maneira que ela gosta de fato viver, ela vai fazer o que de fato quer viver e quer fazer, e assim sucessivamente. O ser humano, portanto, é possibilidade contínua que tem de buscar sua autenticidade, a sua vida, portanto, autêntica. Beleza? Então, assim, termos-chave para você tentar diferir Heidegger e Husserl. Analítica existencial. O que é analítica existencial? É justamente quando Heidegger faz um estudo das singularidades humanas, da mesma forma que Husserl, porque ele é um discípulo de Husserl, ele faz um estudo das singularidades humanas e consegue chegar à conclusão que o ser humano ele é marcado por vários existenciais. O que é que ele chama de existencial? São essas categorias aqui, ó. Existência, como essência, ser com os outros, ser no mundo, ser para a morte. São as categorias. São os modelos de pensamento que nos definem. Basicamente é isso que ele está dizendo. E no final das contas, o que é que ele quer dizer? Que se a gente não reflete sobre essas categorias existenciais, nós vivemos de forma inautêntica. E o que é que ele propõe para isso? Reflexão sobre os modelos de existência, sobre essas categorias existenciais. Sobretudo, com destaque, o ser para a morte. Beleza? Sermos conscientes da nossa mortalidade. Tem uma obra, eu acho que ela está até aqui, eu estava estudando com os alunos em ensino superior, eu tô achando, não, é o Introdução à Filosofia do Heidegger, ele vai dizer, gente, uma coisa fantástica, que é assim, olha, ele fala assim, os animais não pensam, né, não pensam como nós, justamente porque eles não têm essa consciência da mortalidade, né? E ele vai dizer o seguinte, Deus não filosofa. Por que Deus não filosofaria? O que é que vocês acham? Exatamente. Inclusive, teve um amigo meu que eu cheguei um dia desse, estava comprando um bolo. Comprar um bolo, um bolo de tapioca, não sei se vocês gostam, eu sou doido de bolo de tapioca. Comprar um bolo de tapioca, eu encontrei um amigo meu, né? E aí ele tinha entrado aí para uma igreja, né? Ele fez catecismo comigo, mas ele tinha entrado para uma igreja protestante. Aí ele estava naquele, né? Ele estava naquele momento de euforia, sabe? Ele estava naquele momento de euforia e ele começou a ler, querer me convidar, né, para ir na igreja, tá? De boa, eu discuto com ele de boa sobre isso. Mas ele foi perguntou: e vocês estão no curso de filosofia, vocês estudam o maior filósofo de todos os tempos? Aí eu falei, mas quem é o maior, né? Teve tantos caras grandes. Aí ele, eu já sabia o que é que ele ia dizer, né? É o Jesus, né? Aí eu falei, Jesus não era filósofo. É claro que é o maior filósofo. Eu falei, bicho, a filosofia é a busca pelo conhecimento verdadeiro. Jesus é a verdade encarnada. Então, assim, não faz sentido chamar Jesus de filósofo. Da mesma forma que não faz sentido chamar Jesus de, sei lá, de agricultor. Deus é tudo, pô. Deus é a bondade, é materializada, manifesta. Então, isso aí, na verdade, é senso comum, né? A gente fica querendo atribuir qualidades para o ser soberano, que é a qualidade maior de todas as coisas. Então, isso não faz sentido, é falta de lógica. E Heidegger fala nesse sentido também. Deus não filosófico é porque ele é a verdade. A verdade, ela é buscada por seres mortais, que têm consciência da sua mortalidade, que têm consciência da sua finitude, que sabem que não são nada. Nós sabemos que nós não somos nada e nós buscamos, nós ansiamos pela verdade.
por sabermos que somos mortais, temos um tempo contado de vida, né, a gente vai morrer, a gente vai morrer, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50, 70 anos, quanto mais longe, melhor, mas isso é fato. E essa consciência da nossa mortalidade nos leva a viver da melhor forma possível. Nós buscamos viver da melhor forma possível, com esse tempo limitado de vida. E quanto mais consciência desse tempo limitado, mais autênticos para Heidegger seríamos. Em tese, né? Porque a criança, né, a pessoa que tem uma consciência infantil, ela entende a coisa errada, né? Se a criança sabe que tem um tempo limitado, diz assim, meu filho, você só tem até amanhã para brincar com o seu videogame. Ele vai exaurir suas energias ali brincando com o videogame. Mas um adulto sabe que é o contrário, né? Que o prazer não é o sentido da vida. O adulto sabe que existem coisas mais válidas que você simplesmente se deleitar no prazer. E a gente, quando vai crescendo, vai se dando conta do que é valoroso. Estar com as pessoas próximas, fazer o bem ao próximo, sermos lembrados por coisas grandiosas que nós conseguimos memorizar. Ah, desculpa, Arthur, é porque eu pensei que já tinha ficado mais claro. Mas pode dizer aí, olha só. Eu acho que mais, pelo menos deu para fechar esse tópico principal. Husserl, Heidegger, fenomenólogo existencialista, ou fenomenólogo existencialista. Tópicos principais da filosofia de Husserl. Redução fenomenológica e porquê. E a intencionalidade como sendo constitutiva da vida humana. Tópicos principais da filosofia de Heidegger. Qual é? Analítica existencial, Dasein, o ser humano como possibilidade, o ser humano como presença, consciência, e no final das contas, as categorias existenciais. O que é que vai marcar no final das contas a filosofia de Edmund Husserl? A ideia de que somos únicos, somos subjetivos, e essa subjetividade se manifesta na nossa intencionalidade. Nós não conseguimos ver o mundo de forma imparcial. A imparcialidade não existe. Nós sempre olhamos o mundo segundo certas intencionalidades. Tá bem? O que é que vai marcar uma vida autêntica para Heidegger? Sobretudo, isso. Perfeito, Bartira. É porque é suspensão do juízo. O que é que vai marcar a vida autêntica para Heidegger? A meditação sobre a morte. Percebermos que na nossa mortalidade nós podemos ser aquilo que somos, né? Ou podemos buscar uma vida melhor do que a vida que temos. Podemos tentar sermos distintos, diferentes, melhores, nos transformarmos. E de que o ser humano é isso, gente. Olha só. Essa imagem é muito existencialista. Nós somos uma construção social. Nós somos uma construção social, mas também, olha aí, Barthes, isso aqui é o que há de mais existencialista em Heidegger. Mas não apenas. Nós também somos fruto das nossas próprias decisões. Somos o fruto, os frutos das nossas próprias decisões. Beleza? Nós não somos apenas determinados socialmente, como diria a sociologia. Nós somos também um construto decorrente das nossas decisões. Olha só, é o intencionalidade, outro conceito de Husserl, beleza? Deu para vocês acompanharem aqui? Se não, relaxa. Isso aqui é difícil pra caramba. Então, assim, relaxa. Relaxa que depois eu até estou pensando em compartilhar o vídeo dessa aula com vocês hoje, porque eu estou pensando em pegar um monte de questões que vocês me enviaram. Tem gente me enviando questão, às vezes fica ruim digitar a resposta para cada um de vocês. Aí eu gravo um videozinho curtinho lá no Loom. Aí eu compartilho com vocês também, tudo bem? Mas aí, por favor, deixem as questões. É massa, gente. Pode deixar lá ou me envia por e-mail, ou vão lendo, vão tentando decifrar, vão tentando relacionar, sobretudo Heidegger, com Kierkegaard. Vocês encontram todos esses aspectos, esses elementos lá em Kierkegaard, porque Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo. Aí até o dia das primeiras avaliações a gente vai aperfeiçoando, alinhando o discurso e afiando nossas armas aqui, beleza?